Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um ABD, né? Estamos estudando a revista Vivendo no Amor de Deus, com base nas cartas de João, né? Estamos na lição 2. O tema da nossa lição de hoje é a comunhão que nasce do verbo da vida. Esses são os alvos da lição: saber, compreender o que significa comunhão. A gente vai trabalhar isso hoje. Almejar a vida harmoniosa com os irmãos em Cristo e participar das atividades da igreja, tendo em mente que ela é o corpo de Cristo. Vamos começar orando, né? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de nós sermos consumidos, Senhor, e elas vão se renovando a cada manhã sobre as nossas vidas. Te louvamos pelo teu amor, Jesus, com que o Senhor tem nos amado, e o Senhor tem nos guardado e abençoado, com bênçãos que a gente nem sequer às vezes fica sabendo, mas a tua boa mão tem estado conosco, Senhor. Te pedimos a tua companhia para esse momento, que o Senhor possa estar presente, seja o teu Espírito a estar nos edificando, Senhor, edificando cada um que vai ouvir, vai ver esse estudo, que seja para bênção, para edificação, para crescimento, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, sobre cada vida que vai estar acompanhando isso. Tu conheces cada um, e o Senhor possa estar abençoando cada um e edificando a cada um. É o que eu te peço, em teu nome é que eu oro, Jesus. Amém. Então, só a título de introdução, o Diácono Elton deu a aula no domingo passado, falou lá sobre o João, né, o autor dessa epístola, o autor do Evangelho de João. E assim, a gente está entrando no estudo dessa epístola. Hoje a gente vai estudar os primeiros 4 versículos dessa epístola. E assim, eu queria trazer uma introdução, basicamente o que é que o João quis com relação a essa epístola. Quais eram os objetivos de João ao escrever a primeira epístola dele lá em 1 João. Basicamente tinham 2 objetivos, do João. O primeiro era esse: combater as heresias. Naquela época começava a surgir um pensamento chamado gnosticismo, o gnosis. Vou dar uma definição bem simples, só para os irmãos compreenderem, pegar o fio da meada. Essa linha de pensamento, ela dizia o seguinte: ela dizia que o corpo é 100% falho, 100% ruim, mal, e a alma é 100% pura. Então, diante disso, começou a ter essa dificuldade. Então, como é que pode um Deus encarnar, um Deus 100% puro, encarnar num corpo que é matéria 100% mal? E aí, basicamente, na época que João escreveu a primeira epístola, tinha 2 correntes aí vindo daquela época. A primeira é chamada docetismo, do grego dokel, não sei bem pronunciar, mas a ideia, o conceito é de parecer ou aparentar. Então eles diziam que Jesus ele não era homem 100% humano, ele era apenas um espírito que parecia ser humano, uma espécie de teofania, alguma coisa assim. Já o serentianismo, que vem lá de Cerinto, que foi o fundador dessa ideia, dessa heresia, ele dizia que o Espírito de Deus, que é puro, repousou sobre o homem Jesus no batismo e se retirou dele um pouco antes da sua morte, E então o João, ele combate essas ideias, ele começa inclusive focando nisso aí, ele inclusive foca nisso aí no início, ao reforçar que Jesus era 100% homem, 100% Deus, Então, inclusive a gente vai estudar mais detalhadamente um pouco à frente, mas logo no início de 1 João, ele usa verbos sensitivos, para
para se referir a Jesus, né? O que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, né? Então, assim, o que contemplamos, ele usou verbos sensitivos, né? Ver, ouvir, apalpar, para mostrar que Jesus ele era 100% homem, e também ele usa a expressão, né, que no princípio, aquele que era desde o princípio, para dizer que Jesus era 100% Deus. Então, João ele combate isso aí nessas suas epístolas. Outro ponto que ele enfatiza é uma fé prática. João ele trabalha essa questão da fé prática, que é uma fé que redunda em ação. É muito semelhante a Tiago, mas Tiago ele foca mais ali nos preceitos da lei, em que, na verdade, se você diz que você tem fé, você tem que seguir, né, os preceitos da lei. João ele fala mais, ele aborda mais preceitos divinos, né? Uma fé que redunda em atitudes de comunhão com Deus. Então João ele procura focar muito nessa questão da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, né? Tanto é que lá em 1 João 1,7 vai estar lá, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. 1 João 2, 9 e 10, a gente vai falar desses versículos também mais à frente. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, está agora em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então você vê que esses versículos aí mostram que a crença em Jesus, o dizer crer em Jesus, ele envolve atitudes de comunhão, de andar na luz, de não odiar o irmão, né, de amar, inclusive, né, o irmão. Então envolve esse tipo de relacionamento. Que a fé em Jesus ela tem que gerar isso, né? Do contrário, é o que Tiago fala lá na epístola dele. A fé ela é morta em si mesma, porque crer por crer, até o diabo crê. Na verdade, uma fé que não redunda em ações práticas, ela acaba sendo uma fé até, aí eu normalmente nomeio assim, uma fé diabólica. Por quê? Porque é a mesma fé que o diabo tem. O diabo ele crê de maneira top, talvez mais do que todo mundo aqui, do poder de Deus, de Jesus Cristo. É só ver os demônios como se manifestavam na época de Jesus, né? O que temos nós contigo, Filho do Altíssimo, né? Então, o diabo ele crê, né, em Deus. Ele conhece a palavra. Ele usou a palavra, inclusive na tentação de Jesus, ele usou um versículo de Salmos. Ele conhece, mas nele não há predisposição nenhuma em obedecer essa palavra. Muito pelo contrário, na verdade ele até se insurge contra a palavra. Então, quando você tem uma fé puramente teórica, quando você diz, eu amo a Deus, né? Eu creio que Jesus é Deus, eu oro para Jesus, mas você não tem uma predisposição de andar, você não tem uma predisposição de amar o seu irmão, né? Você é um criador de contendas. Então, assim, é o que João vai tratar aqui, dizendo o seguinte: não, sua fé não está aperfeiçoada nisso aí, você está se enganando, né? Você precisa ter uma fé mais prática. Então, João ele mostra isso, né? Que o amor, a fé, ela redunda em amor e comunhão. E o foco da nossa revista é muito isso: a comunhão, o amor, viver em amor, né? Tanto é que o tema da revista é Vivendo em Amor, porque a ideia é isso, é viver no amor do Senhor, né? Então João ele vai trabalhar, a gente vai focar mais nessa parte, embora ele também tenha nessa carta aí o objetivo de combater essas heresias de que naquela época diziam que Jesus não era 100% homem, né? Então ele também combate isso aí. Então a gente vai começar estudando aqui as raízes da verdadeira comunhão, né? E aí eu continuando até a dar uma introdução sobre a epístola de João, né? Inclusive é uma epístola diferente das demais epístolas, né? Porque, por exemplo, já não começa nem com saudação. Você vai ver as epístolas, as cartas de Paulo, né? Começa lá, né? Paulo aos irmãos em Filipenses, né? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, João não começa com a saudação, né? Ele também
parece que com isso ele escreveu uma carta porque ele se refere a filhinhos, né? Ele usa esses termos, então parece que foi um grupo muito chegado a ele. Então ele escreveu essa carta aí para isso, né? Então, assim, João também ele não faz uma epístola assim como Romanos. A gente acabou de estudar a carta aos Romanos. E aí, como a gente estudou na carta, você vai perceber que Paulo começa lá em Romanos 1, pelo que não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, também do judeu quanto do grego, pela fé. E ele vai mostrando como pela fé a gente consegue alcançar uma posição justa diante de Deus, né? Como Deus nos justifica é pela fé, não pelas obras, né? Então, assim, ele vai tratando, você vê que Paulo ele vai seguindo uma sequência lógica lá ao longo de Romanos, também até nas outras cartas também, em Coríntios, ele vai tratando problemas e vai tentando seguir uma ordenação. João não. Ele tem esses dois temas, basicamente, né, heresia e essa fé prática que redunda em amor, em comunhão, em andar na luz, em não odiar o seu irmão. E aí, em cima desse tema, ele vai e volta sempre nesses mesmos temas, tocando nesses mesmos assuntos, só que abordando coisas diferentes, né? Então, assim, ele vai lá e fala, se andarmos na luz, se não andarmos na luz, somos mentirosos. Aí depois ele começa, filhinhos, não pequeis, mas se pecar temos um advogado. Então ele está sempre tratando dessa questão da comunhão com Deus, mas voltando para viver na luz, viver sem pecado, mas se pecar viver sem pecar, né? Sem pecar, mas se pecarmos, porque acontece, somos falhos, temos alguém que nos representa, que nos ama e nos perdoa, né? Então, assim, ele vai sempre tocando nesse assunto e aí vai fazendo focando, e cada vez que ele toca no assunto, ele foca numa vertente diferente, em algo a mais. Tanto é que a gente pode estudar até, inclusive, de maneira separada. 1 João 1, de 1 a 4, 1 João 1, de 5 até o final, 1 João 2. Então, a gente consegue estudar de maneira separada, embora o assunto é o mesmo, mas naquele momento ele falou do mesmo assunto, mas falou, vamos dizer assim, de um jeito diferente, né? Então, assim, nosso estudo de hoje são os 4 primeiros versículos de João, né? Então, tá lá em 1 João 1, o tópico 1, ele vai do 1 ao 3, mas vamos ler logo tudo, que são 4 versículos só. Então, eu botei logo aqui tudo para a gente ir acompanhando. Diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, João, ele, como eu falei até no início, né, e destaquei aí algumas palavras, ele trata aí, por exemplo, ele começa, né, o que era desde o princípio. Isso remete até no Evangelho. Esse prólogo de João aí é muito parecido com um prólogo lá do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era próprio Deus, né? Então, no princípio aí remete isso, a divindade de Jesus, que também remete lá a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, assim, você vê a manifestação do Logos, da palavra de Deus lá em Gênesis, e essa manifestação, e esse Logos, essa palavra que estava manifestada em Gênesis, se manifestou, né, também no Evangelho de João, nascendo lá de Maria, hoje, que é Jesus Cristo. Então, João, ele fala isso, né? Jesus, ele é Deus desde o princípio, né? Então, o que era desde o princípio. E aí ele vem com aqueles verbos que eu já comentei, mas vamos detalhar eles agora, né? Verbos, você vê que todos são verbos sensitivos: ouvir, ver, contemplar, tocar, né? Então, assim, verbos de que tocou, que ele está querendo enfatizar isso. Esse Jesus que era Deus também é homem. Eu vi
eu apalpei, eu contemplei, eu ouvi, né? Então, ele está querendo enfatizar isso, e aí, para justamente já acabar com essa ideia de que não, Jesus não tem como ser homem, porque o homem é mau, e aí ia contaminar o espírito que é 100% puro, essa teoria da gnose, do gnosticismo. E aí João fala, não, Jesus era homem, Jesus era Deus também, né? É Deus, né? É homem e é Deus. Então ele começa lá, ouvimos, né? Então Jesus fala justamente disso, da experiência. João fala justamente disso, que da experiência que ele teve. O que ele ouviu de Jesus, né? Tudo que ele ouviu de Jesus, ele é testemunha disso, porque ele ouviu isso, viu, né? Esse verbo ver aí tem um significado importante para João, né? Ele usou esse mesmo verbo ver lá no Evangelho de João. Vamos ver aqui, lá em João 20, do 5 ao 8, ele diz o seguinte, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Primeiro ver, você vê que ele vai usar 3 vezes o verbo ver. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Interessante que ele usa esse verbo ver 3 vezes, mas no terceiro, a primeira vez ele se refere a ele. Ele, João, chegou no sepulcro, não entrou, mas viu que não tinha o corpo lá. Pedro depois entrou e viu também que não tinha. Chegou depois de João, entrou e viu que não tinha. E depois o próprio João entrou e viu e creu. Esse ver aí que ele usa é justamente nesse sentido, não é só ver no sentido de olhar, né? Olhei, vi, né? Mas esse aí é no sentido de que tem algum significado. Eu vi e isso me gerou crença, me gerou mudança, né? A ideia aqui não é olhar superficialmente para circunstâncias e evidências, é algo mais do que olhar superficialmente para circunstâncias e evidências que estão em torno da primeira vinda de Jesus. Então, ele olhou a mais, ele viu e creu, né? Esse ver dele provocou essa fé que ele agora está compartilhando com os irmãos e conosco também, né? E aí ele continua, apalpou e contemplou, né? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, o que as nossas mãos tocaram, né? Então, algumas versões vão até apalpar também, apalpar, tocar. Isso é a mesma palavra, inclusive, que está lá em Lucas, quando Jesus está ressurreto, e aí diz lá, né, Lucas 24, 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então João fala, não, eu apalpei, eu vi que ali tinha carne, não era espírito, não. Era carne, né? Era homem, né? E aí ele fala, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Então a vida aí, né, vida eterna, você vê, eu anotei aqui, ó, João, ele usa, a expressão vida eterna ocorre 43 vezes no Novo Testamento. Dessas 43 vezes, 23 vezes nos escritos de João. Então, só João usou mais da metade dos termos a vida eterna. E a palavra vida também, sem a eterna, né, sem o adjetivo eterno, é usada 92 vezes no Novo Testamento. 44 deles no escrito de João. Então, assim, João está falando justamente dessa vida eterna, mas a gente tende a pensar que essa vida eterna está falando da eternidade, depois que morrermos, né? Mas não é bem isso que o João está se referindo. Tanto é que é o que está lá no Evangelho de... Eu não anotei a referência aqui, eu vou ter que pegar depois a referência. Quando Jesus disse, está no Evangelho de João, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você vê que a vida eterna é conhecer a Deus, né? Que começa aqui nessa vida e redunda lá para eternidade, né? Então, assim, quando o João está falando assim da vida eterna e vos anunciando a vida eterna, ele não está se referindo
meramente a salvação, né? Ele está se referindo a uma espécie de comunhão eterna, porque começa aqui e termina não, né? E continua lá na eternidade. Então é essa comunhão que João está se referindo, né? Nós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Koinonia, comunhão, ter algo em comum, é mais do que uma amizade, é ter algo a compartilhar, ou alguém, no nosso caso, que é Jesus, né? Perdão, tomar uma água aqui. Então, a gente tem mais essa comunhão, algo a compartilhar, que é Jesus, né? Lá em Hebreus 2,17, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então nós temos um mediador, nós temos um Senhor que se tornou igual a nós e comunga conosco. Ele está conosco e ele faz a propiciação, perdão dos nossos pecados. Ele é poderoso para fazer isso, né? E nos conhece as nossas aflições, porque ele foi humano como nós, embora não tenha pecado. E aí nós agora nos tornamos um só corpo com Jesus, né? Então, assim, através de Jesus, eu tenho um relacionamento com os irmãos. Então, assim, essa comunhão que ele está falando aqui, ouvimos para que também tenha essa comunhão conosco. A ideia não é aquela comunhão vazia, né? Justamente a ideia dele é que aquela fé que nós temos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas produz em nós um sentimento, um desejo, sentimento até não é bom, não é uma boa palavra, mas um desejo, uma mudança de atitude que gere em nós atitude de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Então, a tônica da nossa lição hoje vai girar muito em cima disso, da questão dessa comunhão, dessa fé que João transmitiu através daquilo que ele viu, ouviu, apalpou, sentiu, contemplou, e que isso gerou nele comunhão com Deus, porque ele viu e creu, né? E por conta disso, ele também tem comunhão com os irmãos. Por isso que ele deseja que as pessoas conheçam a Jesus, para que possamos juntos comungar da mesma fé, da mesma prática de vida, que é viver para agradar ao Senhor Jesus. Então, a comunhão, ela gera ela vem dessa experiência real e pessoal com Jesus, que primeiro, para você ter essa comunhão, você não consegue ter essa comunhão sem ter esse relacionamento com Jesus, com Deus primeiro, né? Então envolve você crer que Jesus é o Filho do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, veio em carne, se transformou em homem para morrer por nós, e com isso nós temos acesso, né, a Deus, temos paz com Deus, né? E aí isso que é importante, né? A gente viver agora essa fé, né? Então por isso que a gente deve andar em novidade de vida. João, ele vai falar em 1 João 1, 6, 10, aí vou dar um pouquinho de spoiler das próximas lições, mas depois o pessoal vai se virando lá. 1 João 1, 6, 10. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você vê que ele começa aqui falando isso. Não adianta você falar que
eu creio em Jesus, eu amo Jesus, né? E você não tem essa predisposição de andar na luz. Temos que andar na luz como ele na luz está. E aí manter... Isso faz com que a gente tenha comunhão uns com os outros e com Deus, né? Lá em 1 João também 2, 3 e 6, tem lá dizendo, ora, sabemos que o temos conhecido, ou seja, sabemos que nós conhecemos a Deus, né? Não adianta você falar que tem um relacionamento com Deus, é o que João está dizendo aqui, ó, a gente sabe que você tem um relacionamento com Deus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos neles. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então você vê que o João ele está falando justamente isso. Ó, tudo isso que a gente viu e a gente comunica a vocês, né, é para que vocês tenham essa comunhão com Deus. E como é que tem essa comunhão com Deus? Não é uma experiência sensorial, um sentimento que vem, ou algo que não, é porque eu levanto e Deus está aqui personificado na minha frente e fala comigo diretamente. Não estou dizendo que não haja experiências específicas, especiais, né, de intimidade com Deus. Ele se revela do jeito que ele quer, né, por sonhos, revelação, pela palavra principalmente. Mas o que João está focando aqui é o seguinte: você pode ter o que for, né, a experiência que for. Se você não faz a vontade de Deus, se você não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso, você não tem intimidade com Deus, né? Então, por quê? Porque aquele que diz que é de Deus tem que andar como Jesus andou, né? Se você é de Deus, o seu andar tem que ser para agradar ao Senhor, né? Então, assim, a gente tem que ver que essa experiência real e pessoal que a gente tem com Jesus, quando você aceita ele como seu Senhor, tanto é que o apelo é esse: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Às vezes a gente quer só o Salvador, né? O Salvador que salva a nossa alma do inferno, que nos salva, nos abençoa, né? Nos salva lá da pindaíba, da falta de dinheiro, que nos cura, mas não quer ele como Senhor, né? Porque como Senhor envolve obediência, né? Envolve um desejo de adorar. É aquele caso que várias vezes já falamos na EBD também, né, que não é que a gente tenha que obedecer para servir ou para ser considerado justo diante de Deus. A gente estudou exaustivamente isso em Romanos, né? Mas a obediência, a fé em Deus, ao crer em Deus, é o que o João está ensinando aqui, produz naquele que crê em Deus um desejo de adorar e servir a Deus. É a mesma coisa eu falar que gosto de você, gosto de estar com você, sei que, sei lá, você não gosta de beterraba, te chamo para comer na minha casa, para a gente ter um relacionamento melhor, e te ofereço beterraba para comer. Então, assim, que amor é esse, né, que você diz que tem? A gente diz que reconhece o Senhor, Jesus, como Senhor, né, como Deus poderoso do céu, Criador dos céus e da terra, e vive de maneira leviana. Então o que João está mais ou menos abordando é isso, ó. Essa fé aí não é a fé verdadeira, você está andando em mentiras, né? Não há necessidade de uma conversão. Então a comunhão com Deus, ela vem disso, né? Então o primeiro passo para ter comunhão é comunhão com Deus. Não adianta você, estou na igreja, me sinto bem na igreja, a galera é gente boa, o pastor é bacana. Não interessa isso, né? O interessa é você estar na igreja servindo ao Senhor da igreja, né? Porque a igreja em si, física, templo, segunda igreja batista do Plano Piloto, não leva ninguém para o céu, né? Você ser membro da igreja batista segunda igreja batista do Plano Piloto não significa que seu carimbo está lá no céu. Você tem uma experiência real e pessoal com Jesus, aí sim, seu nome está escrito no livro da vida. Então, isso é que é importante. Então, a comunhão vem disso, né? Como João fala aqui nas suas cartas, lá em 1 João 2, 3 e 6, 1 João 1, 6 a 10. Você quer ter comunhão com Deus? Ande na luz.
você tem comunhão com Deus, obedeça os seus mandamentos. Do contrário, você não tem comunhão com Deus. Pode adorar, pode chorar, pode levantar a mão, pode gritar, pular, espernear, dizer aleluia. Mas se você não obedece os mandamentos do Senhor, você não tem comunhão com Deus. E aí essa comunhão, ela gera esse testemunho pessoal, né? Que João fala lá, justamente, aquilo que a gente ouviu e tu ouviu, está lá no versículo 2, né? A vida se manifestou e nós a temos vistos e dela damos testemunho. Então, a gente dá testemunho de que a minha vida não tem sentido, né, sem Jesus, né? A minha vida, a paz que eu tenho, né, mesmo diante das dificuldades, isso vem do Senhor, porque Ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, né? A paz que excede a todo o entendimento, né? Então, aquela paz que pode estar ruim como for, mas você está em paz com Deus, né? E sabe que o Senhor está com você, né? Então, assim, isso aí acaba gerando um testemunho, né? Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem o quê? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, para a gente propagar essa fé, para essa fé chegar no coração das outras pessoas, há uma necessidade da gente testemunhar com atitudes, com palavras, não é só com atitudes, é com palavras também, sempre que possível. Olha que eu sou um cara mais retraído, né? Eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho mais facilidade de dar uma aula dessa aqui para um monte de gente do que conversar com a pessoa frente a frente. Mas não podemos perder oportunidades, né, de servir ao Senhor e de falar e de pregar e de testemunhar o nome do Senhor. Cada um do jeito que Deus vai direcionando, né? Você não tem que ser igual a mim, nem igual a ninguém. Você tem que estar no centro da vontade de Deus e seguir a vontade do Senhor. Então, testemunhar, né? Compete a nós pregar. Lá em Atos 1:8, Jesus fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quem faz a obra de convencer o homem da justiça e do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Por isso que também não adianta você querer testemunhar na força do seu intelecto. Isso aí não tem valor, não tem peso, né? Você precisa testemunhar na unção do Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, a ideia que João está falando é isso. Essa comunhão, primeiramente, ela tem que vir de um relacionamento pessoal com Deus, de um relacionamento que produz obediência, que produz andar na luz, seguir, viver como Jesus viveu, andar como ele andou, né? Para repetir o que ele falou. Então, esse é o ponto. E aí, quando você tem essa comunhão com Deus, acaba que vem automaticamente a comunhão que reflete lá no nosso ajuntamento, na nossa vida, né, em comunhão com a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, a igreja nós somos um corpo, né? Eu sei que isso aqui não quer dizer que a gente pode ter afinidades diferentes, mas uma coisa é você ter afinidades, outra coisa é você aborrecer, odiar, né? João lá, ele fala lá, né? Aquele, como a gente leu, aquele que diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso e não há nele a verdade. Então, assim, não adianta você dizer, não, mas a minha comunhão é com Deus e eu brigo com todo mundo aqui na igreja. Então, tem alguma coisa errada, o seu amor, a sua fé ainda não está aperfeiçoada, né? É uma fé ainda que precisa de um certo aperfeiçoamento, porque o relacionamento com Deus produz mudança de vida, né? Então, o ajuntamento na igreja tem que ser como um corpo. A gente somos todo um corpo. Então, quando vamos para a igreja, é o corpo de Cristo, um pedacinho, né, do corpo de Cristo, se reunindo ali para adorar ao Senhor e para juntos ali, de alguma maneira, propagar o nome do Senhor, né, através das nossas atividades que a gente faz, da EBD, dos cultos, das viagens missionárias, das ações de evangelismo e da ação social. Então, o foco é servir ao Senhor como um corpo, né? E a gente tem que ter essa clareza lá que somos um corpo.
1 Coríntios, esse texto é conhecido, a gente lê em toda a ceia, né? Mas aí eu vou ler outros versículos que não lemos na ceia. 1 Coríntios 11, 20 a 22, diz o seguinte: quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Naquele tempo a ceia era a ceia de verdade, né? Como agora, que a gente só toma o cálice e come o pão, né? Tinha isso, mas tinha uma ceia, eles ceiavam juntos, né? Não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, o que Paulo fala é isso. A igreja de Coríntios, que era uma igreja que, se você for ver lá no capítulo 1, ele diz que é uma igreja que tinha todos os dons, mas Paulo, no decorrer da carta de Coríntios, vai dizer lá, não, eu me refiro a vocês como carnais e não espirituais. E aqui você vê no versículo 11 ele falando, ó, vocês não entenderam a dimensão do que é ser corpo do Senhor, porque vocês se reúnem, e aí a galera que tem dinheiro come, se embriaga, e o pessoal que não tem dinheiro passa fome, e cada um come separadamente. Vocês não entenderam o que é ser corpo, vocês são membros de um corpo, né? Nós somos membros de um corpo. E essa falta de discernimento do corpo, né? Essa falta de discernimento de que aquele meu irmão, ele é meu irmão em Cristo Jesus, né? E por isso eu devo ajudar, né? Não estou falando aqui que a gente deve fazer o que não pode, mas naquilo que a gente pode, naquilo que a gente deve se esforçar, é o que Tiago fala. Olha, se o irmão, você vê lá seu irmão passando necessidade, diz lá, Deus te abençoe e te proteja do frio, essa fé aí é morta, entendeu? Então, assim, mesma coisa aqui, eles não estavam tendo esse discernimento do corpo do Senhor. Você diz que tem comunhão com Deus, mas não consegue ter comunhão com o irmão, por isso que João vai dizer lá na frente também. Como é que você consegue ter comunhão com Deus que não vê, sem ter comunhão com o irmão que você está vendo? E quando você vê o irmão, você tem a oportunidade de manifestar esse amor, essa comunhão que você tem com Deus. Porque assim como Deus me amou, te amou, né, nos amou, a gente deve amar uns aos outros. Então a igreja de Coríntios, eles não tinham esse discernimento, né, e aí cada um comia separadamente, né. Então, assim, havia também intrigas na igreja de Coríntios. Lá em Provérbios, né, fala lá que 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. E ele vai citando lá 6 coisas, na 7ª ele diz, aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então, toda vez que somos instrumentos para semear discórdia no centro da igreja, a gente está cometendo um ato abominável diante de Deus. Deus abomina. Abominar no sentido de sentir nojo mesmo, de desprezar, de querer vomitar, né? A sensação é essa. Então, assim, tal a importância que Deus dá à comunhão do corpo da igreja. Aliás, Paulo vai falar lá nesse mesmo 1 Coríntios 11, do 28 ao 31, disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de você comer o pão ou tomar o cálice na ceia, você tem que se examinar se você está conseguindo saber o que é o corpo do Senhor, né? Aqui, esse examine-se aqui não está falando só de pecados que, porventura, eu posso ter cometido, né, contra Deus. Vai continuar, parece que ele deu uma travada aqui, mas eu acho que ele continuou. Então, pecados que a gente possa ter cometido contra os irmãos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, tá vendo? Quem come e bebe, quem participa da ceia, e não tem essa capacidade de discernir o corpo de Deus, saber que aquele irmão ali, Jesus também morreu por ele, Jesus salvou ele, e ele é meu irmão em Cristo Jesus, e eu não posso desprezá-lo. Isso aí ele está falando, você tem que comer, se você come e bebe sem discernir isso, sem ter esse conhecimento, você está comendo e bebendo, você está participando da ceia, trazendo destruição para a sua vida. Por isso que ele fala, eis a razão que é porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem mortos mesmo.
porque não conseguem discernir o corpo de Cristo, né? Não conseguem se relacionar, ter uma verdadeira comunhão com o Senhor, né? Porque ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E aí é uma coisa íntima, é você analisando você mesmo, diante de Deus, né? Se você realmente tem tido discernimento que a igreja de Jesus, aquela parte do corpo onde você está inserida, que é a segunda igreja batista do plano piloto, a igreja onde você seja membro, né? É corpo de Cristo, e você é um membro daquele corpo, e com isso você tem que somar e não dividir. Então, assim, se você conseguir ter esse discernimento, você consegue ter o discernimento do corpo de Cristo, e você consegue ter comunhão com Deus e com a igreja, uma fé prática, né? Você vê que, como é que às vezes a gente fica, não, como é que a gente ama, agrada a Deus, eu vou orar 15 horas por dia, jejuar 30 dias por mês, isso aí, claro, o jejum, a oração é fundamental, o louvor, mas acima de tudo, o que Deus está querendo é que você obedeça os seus preceitos, né? O Davi, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, e olha que a gente está falando do tempo da lei, ele já entendia isso. Tanto é que ele falou lá nos Salmos, quando ele está confessando o pecado dele, ele disse, eu sabia que não eram sacrifícios que você queria, porque se fosse isso, eu teria dado, né? Davi tinha condição de matar milhares de novilhos, bodes, que naquela época era a época da lei, né? Aí ele fala, um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então, o que a gente quer agradar ao Senhor, procura ter um coração contrito, quebrantado. O que é isso, quebrantado? Sensível à vontade de Deus, né? Eu tenho muita vontade, sei lá, né? Estou com muita vontade de pecar, mas Deus de fazer tal coisa que desagrada a Deus. Mas se desagrada a Deus, então eu não vou fazer. Por mais que minha carne queira, né? Mas eu não vou fazer, porque desagrada a Deus. Então, esse servir a Deus é isso, ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, essa predisposição de andar na luz, de fazer a vontade de Deus, né? E não é, quando a gente está na igreja, a igreja não é uma associação, né, de pessoas. Então, é algo mais profundo que isso. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra, devemos viver para agradar a Deus. Então, a igreja, as nossas vidas juntas ali, tem que ter luz suficiente, ser sal suficiente para salgar e iluminar onde a gente está. Então, assim, principalmente quando estamos todos juntos, já devemos ser sal e luz aqui na casa, no trabalho, mas quando nos ajuntamos, tem que ser para glorificar o nome do Senhor, né? E aí, com isso, quando a gente faz isso, aí sim a gente pode gozar da alegria de ter a comunhão com Deus, né? Salmo 32, 11 diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, quando a gente está em paz com Deus, em comunhão com a igreja e tudo, a gente consegue se alegrar, mesmo às vezes diante de problemas. A gente vai ter, somos humanos, né? Somos falhos, né? Tem um monte de problemas, mas mesmo assim a gente consegue se alegrar, né? Às vezes a gente tem uns embates na igreja, alguns irmãos, algumas coisas, mas quando é feito para agradar ao Senhor, até nesses embates, nessas divergências, há comunhão, há alegria, porque estamos todos ali no afã de agradar ao Senhor. E sabemos que não agrada ao Senhor causar divisões na igreja, aliás, ele abomina isso. Sabemos que não agrada ao Senhor rixas, porfias, né? Emulações, contendas, são obras da carne, isso não agrada ao Senhor. Então, com isso em mente, a gente consegue tentar controlar os nossos ânimos para que o nosso relacionamento, a nossa fé, ela redunde em ações práticas de comunhão com Deus e com os irmãos, né? Então, assim, a ideia nossa é desse texto é isso, que a comunhão cristã é essa participação, todos juntos, no propósito de servir ao Senhor. Lá na CIB,
Se você é de outra igreja que está vindo na igreja onde você está congregando, né? Mas é importante também estar junto. Observe que essa questão dos desigrejados, né, que tem agora, tudo bem, com a pandemia tem muita gente que está com precaução de contato, né, grupo de risco, mas mesmo assim você pode estar ligado em espírito, em oração, em atitudes, né? Tem irmãos passando necessidade, perdendo emprego, sem renda. Então, assim, a gente pode ajudar esses irmãos, não precisa contar para ninguém, mas você pode ser um canal de Deus na vida de seus irmãos. Isso é comunhão. Não necessariamente eu preciso estar, não, tenho que ir de qualquer jeito para a igreja, etc. Não, mas eu posso estar em comunhão com a igreja também, orando, conversando, falando por telefone, ou por onde Deus lhe dirigir. Eu posso estar atuando na igreja, né? Como eu falei, através ajudando com cesta básica, como Deus lhe dirigir. Mas isso é viver em comunhão, é ter comunhão com Deus. É, não é muito o que, pessoal, muitas vezes a gente fala, né, de não, a comunhão com Deus é orar e ter aquela sensação gostosa da presença de Deus. São experiências que pessoas têm com Deus, isso é ótimo e tem que ter mesmo, tem que buscar, oração é importantíssima, tem que orar muito mesmo, ler muito, né? Eu mesmo tenho orado pouco, tenho que orar mais, né? Ler mais, estudar mais. Mas assim, nada disso vai fazer sentido se você não tiver a prática da vida cristã, né? Se você não andar como Jesus andou. Amém? Que Deus abençoe e Ele possa estar completando, né? Edificando, fomentando essa palavra no coração de cada um. Que tenha um domingo abençoado, não sei que dia você vai ver esse vídeo. Que Deus te abençoe profundamente. Amém?